o chamado do Senhor na última era. Sim. Amém. Nós vamos ruminar um pouquinho do que o irmão Almeida trouxe semana passada, que está no alimento diário dessa semana, né? Sobre a parábola da vinha. Hoje nós vamos desfrutar nesse enfoque aqui desse chamamento do Senhor. Sim. Nós estamos nessa parábola aqui, nós vemos que existe uma divisão, né? Uma divisão de tempo nessa parábola. O dono, fazendeiro, proprietário das terras, saiu de madrugada cedinho para encontrar trabalhadores e ali contratar esses trabalhadores. Antigamente a jornada de trabalho era um dia completo, das 6 da manhã, que era ao nascer do sol, até ao pôr do sol, que era às 18 horas, né, às 6 da tarde. Então, nesses períodos aí, nós vemos que eles estão divididos, né? 6 da manhã até 9, 3 horas, 9 até 12, 12 até 3, 3 até 6. E nós vemos algo que aconteceu aqui no meio das 3 e de 3 até 6, né? De 3 até 6, chegando já às 5 horas, perto das 6, ainda o Senhor fez mais um chamamento. Então, trazendo, né, no diário, o irmão também desfrutou a semana passada, todo esse tempo representa o período da igreja, né? Nós sabemos que essa vinha, atualmente, nós podemos colocar como representando a igreja. E os trabalhadores são pessoas que, servos de Deus, homens de Deus, que se envolveram com o serviço da igreja, trabalhando na vinha, trabalhando na obra do Senhor. Então, os primeiros trabalhadores, irmãos, seriam quem? Os apóstolos, né? Os discípulos, os primeiros servos de Deus no primeiro século, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi para os céus e depois ele também tinha deixado uma ordem, né? Uma comissão para os discípulos: ide por todos, pregai o evangelho, né? Batizai. Então, fiquem em Jerusalém por um momento orando, vai descer sobre vós, né, o Espírito Santo. Amém. Vocês vão se encher de poder para pregar o evangelho. E a partir dali foi disseminando, a obra do Senhor foi se expandindo, né? Sim. Então, esses discípulos, esses apóstolos, e também depois deles, as pessoas que eles contataram, foram esses primeiros trabalhadores. 6 horas da manhã, né? No início dessa nova era, o Senhor Jesus chamou eles. E eles realmente foram as pessoas que pagaram um alto preço. Porque, como vocês sabem, né, para começar algo novo, no início geralmente é bastante difícil, né? Porque você vai romper uma cultura, você vai romper com uma tradição, com que as pessoas não estavam acostumadas. Lá no Antigo Testamento e ainda no Novo, nos Evangelhos, né, quando Jesus estava ali presente com eles tinham as tradições, né, e ali tinham os seus costumes, as suas leis, os seus rituais, as suas maneiras de fazer as coisas. E Jesus, quando chegou, Jesus denunciou muitas coisas, Jesus bateu de frente. João Batista também já veio, já abrindo caminho também, né? Verdade. Raça de víboras, Sim. já começou a denunciar a hipocrisia e a falsidade. E você pega Mateus 23, Jesus começa a dizer: ai de vós, hipócritas, fazeis isso, não fazeis aquilo, mostrando um monte de fragilidades. Então, a intenção do Senhor Jesus era realmente trazer, né, esse reino aqui para a terra, que através da sua morte e ressurreição, a igreja, né, como a realidade do reino dos céus, estaria ali presente. Então, ele, com seus discípulos, chamou esses discípulos, os primeiros, os apóstolos, eles realmente ali estavam. Esses apóstolos foram chamados pelo Senhor como os trabalhadores, né? Não seriam da última, seria da primeira era, porque eles foram chamados, né? Os primeiros trabalhadores são esses apóstolos. O interessante é que lá no versículo 12 diz assim: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ou seja, eles pegaram de 6 horas da manhã e foram até 6 da tarde, suportaram o cansaço e o calor, a pressão do dia. Ou seja, isso representa, né, nesse período aí, como eles foram chamados, os apóstolos sofreram bastante. Eles deram início a esse testemunho e por conta disso eles foram bastante caluniados, né? E a morte deles foi uma morte humilhante, uma morte vergonhosa, seguindo o exemplo do Mestre, né? Seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Então, muitos realmente ali, né, foram uma morte assim que
nós podemos dizer que aos olhos humanos, né, não foi algo assim louvável, mas para eles foi uma morte que glorificou a Deus. É verdade. Porque mesmo que eles morressem, eles tinham a convicção, a certeza de que eles retornariam a viver para a vida eterna, né? Então, essa fé motivou eles e os encorajou a não desistir, mesmo em face da morte, não amando a sua própria vida. E isso é uma característica dos vencedores, né? Verdade. Senhor Jesus, Amém. mesmo em face da morte, eram pessoas que estavam dispostas a sofrer injuriações por esse nome. Uma vez prenderam os discípulos, né? Colocaram lá no sinédrio, prenderam eles, né? E algumas vezes açoitavam eles, e às vezes soltavam, olha, está proibido, não fale mais nesse nome. E eles saíram ali do sinédrio, saíram daquela situação dizendo alegres por ser considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Então eram pessoas que realmente estavam ali entregando o seu corpo, todo o seu ser, né? Sem nenhuma reserva para o Senhor, e independentemente dos sofrimentos eles estavam presentes. Então eles suportaram todos, né? Todo esse calor do dia e toda essa fadiga. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, deixa aí marcado, pode representar também aqui pelos cristãos da igreja em Esmirna, né? Deixa marcado Mateus 20, vamos ver Apocalipse 2, como eram tratados os cristãos nesse primeiro século, né? Nesses primeiros séculos. Apocalipse 2, o versículo... Na igrejinha Esmirna. O versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Só essa palavra aqui já é de consolação e encorajamento para eles, né? Amém. Olha, eu estive morto, mas eu tornei a viver. Então isso aqui é entrar neles. 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, né? Espiritualmente para Deus. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Senhor Jesus, essa foi uma igreja, irmãos, que sofreu bastante, né? Aquele período lá do Império Romano, que os cristãos estavam crescendo, aumentando o número de cristãos na cidade, e o Império Romano sentiu como fosse uma ameaça, né? Esse tanto de crente, adorando somente a um Deus e tal, e eles ali começaram a perseguir. E diz que tinha uma arena lá, uma areiazinha lá, uma arena, né? Tipo um palco lá, e as pessoas assistiam, e naquela arena ali, o Império Romano, o imperador, colocava os cristãos na arena e soltava leões, soltava animais ferozes para ir lá e devorar esses cristãos, né? Imagine, né? Você pega um Rottweiler, um cachorro, um pitbull, já faz um estrago tremendo, e um leão, né? E animais ferozes ali para matar esses cristãos. Então, a igreja de Esmirna, né, segundo alguns estudiosos, representa justamente essa época. Mas os cristãos, eles não renunciavam. Eles poderiam dizer que, né, não vou fazer mais isso, eu renuncio. Mas eles tinham a convicção de que se fizesse isso, eles não iriam receber essa coroa da vida. É ser fiel até a morte. Não é ser fiel só enquanto as coisas estão boas, né? Enquanto tudo está acontecendo bem, eu estou sendo fiel. Mas quando vem, entre aspas, os animais ferozes, aí eu fujo, né? Aí não vai dar para mim. Então, não é isso que o Senhor requer de nós. Verdade. A Bíblia diz que Deus requer de seus dispenseiros que eles sejam encontrados fiéis. Você pegou no arado, você não olha mais para trás. Né? Nós sabemos que a vida cristã, a jornada cristã, não é como é que pode, só coisas boas, só coisas maravilhosas, né? Porque a gente vai passar por restrições.
E isso está na vida do apóstolo Paulo, foi na vida do apóstolo Pedro, né? Foi na vida do Senhor Jesus, foi na vida de grandes homens aí de Deus que durante a história foram mártires, né? Então, hoje também nós podemos passar por sofrimentos. Nada, praticamente nada comparado à quantidade de sofrimento que eles passaram, né? Mas por outro lado, é como se a geração no todo fosse mais fraca do que antigamente, né? Emocionalmente. Então, e o Senhor diz que nada vai além do que nós possamos suportar. Então, talvez o nosso sofrimento hoje seria fichinha para eles, né? Verdade. E o deles para nós hoje nem talvez poderíamos suportar. Mas tudo é na medida certa e nada vem além das nossas forças, né? Verdade. Mesmo que nós achemos que vamos sucumbir, Sim. o apóstolo Paulo diz que ele crê no Deus que ressuscita os mortos. Então, Amém. é um Deus realmente que nós precisamos colocar toda a nossa confiança nele. Amém. Amém. Senhor Deus Jesus. que ressuscita. Então, esses primeiros trabalhadores, irmãos, são geralmente esses homens de Deus, né? Então, foi de 6 a 9 horas, das 9 às 12, né? Das 12 às 3. Então, dentro desse período aí, foram muitas pessoas que estiveram envolvidas na história da igreja. Como nós vemos aí em Apocalipse mesmo, né? Esse Apocalipse 2 e 3, aqui é toda a história da igreja. Vocês sabem que tem muitas coisas que ainda vão acontecer, mas já está aqui em Apocalipse, né? Verdade. E isso aqui foi revelado há 2000 anos, então muitas coisas não tinham acontecido. Hoje em dia, nós já estamos vivendo muitas delas, né? Verdade. Então, você tem no capítulo 2 a igreja em Éfeso, representando a igreja ali do primeiro século, né? No final do primeiro século, os apóstolos, as pessoas tinham muito amor pelo Senhor, que significa desejável, mas chegou o momento que foi entrando algumas coisas aí e eles perderam o amor, abandonaram o amor, né? Deixou o primeiro amor. Sim. Senhor Jesus. Depois houve uma pequena restauração, seguindo assim na história, na trajetória, né? Porque quando vem o sofrimento, de certa maneira as pessoas se apegam mais a Deus, né? Quando está tudo bem, às vezes você pode relaxar um pouquinho. Verdade. Mas quando você está pressionado, você tem que vigiar, né? Porque as pessoas estão no pé. Eu lembro até de situações políticas, né? Às vezes, se um político está toda hora alguém no pé pressionado, ele não pode errar. Então, isso faz com que a equipe trabalhe mais e tenha um maior nível de cuidado, porque qualquer coisinha já é uma suspeita, né? Então, se a igreja ela está sendo perseguida ou está acontecendo alguma coisa na sua vida, as pessoas estão de olho, então, automaticamente, isso vai te forçar a você ser bastante cuidadoso para não dar brecha para que as pessoas falem ou te critiquem, né? Ou você vai procurar dar sempre um bom testemunho. Então, também nesse período da igreja em Esmina, nós sabemos que os irmãos estavam se multiplicando. E ali houve bastante sofrimento, mas foi uma igreja louvada por Deus, que não recebeu censura, né? Verdade. Mas depois disso aqui, no final da igreja em Esmina, quando o Império Romano estava perseguindo, quanto mais eles matavam cristãos, mais surgiam cristãos. Quando você enterra o caroço de feijão, né, de um caroço vai nascer um pé com vários caroços de feijão, né? Então, foi semelhante a isso. Os cristãos morriam, né? Os animais matavam aqueles cristãos, mas de repente surgiam mais ainda. Eles tentavam apagar, mas não apagavam. Só fazia crescer mais, né? A semente dos mártires. E aí, o que foi que aconteceu? Satanás mudou de estratégia. Já que eu não estou conseguindo derrubar a igreja com perseguições, com sofrimentos, eu vou procurar um jeito de unir. E foi aí onde aconteceu aqui a igreja em Pérgamo, seguindo a trajetória. Pérgamo é casamento, união, né? Com o mundo. Então, Constantino, já nesse período aí, entrando em Tiatira, Constantino, ele disse que teve uma visão de uma cruz e tal, e ele estava ali como imperador de Roma naquela época, e ele disse, com esse sinal da cruz eu vou vencer. E ali começou a se unir aos cristãos e dar prêmios, né, para os cidadãos de Roma, para que eles pudessem também se converter, entre aspas, ao cristianismo. Então, por exemplo, você dá benefícios sociais às pessoas, e as pessoas tentar dizer que é um cristão. Mas foi aí onde houve a união, porque muitos vieram interessados, né? E muitas coisas aqui, já entrando em Tiatira, que representa o catolicismo, muitas coisas aqui foram cobertas, imitadas, né? Então, se eles adoravam ao Deus Sol, era um pagão, Deus pagão, 25 de dezembro, o catolicismo colocou agora que é o Natal.
né? Então foram muitas coisas mudando de estratégia, mas na sua essência era uma comemoração pagã, mas eles deram um novo enfeite com palavras do cristianismo. E foi aqui onde houve a mistura, a confusão, né? E nós temos a igreja em Tiatira, que também através disso depois começou a entrar as imagens de escultura, a idolatria. A Jezabel está muito presente aqui e Deus disciplina essa igreja colocando de cama os que não se arrependerem, né? Então nós vemos que a igreja começou em um estado normal, desejável, mas aí foi entrando doutrinas, né? Abandona o seu primeiro amor. Houve o pico de restauração em Esmirna, né? Quando eles sofrem, depois o Satanás muda a estratégia, se une com a igreja, né? A política ali com a igreja, o imperador Constantino começou a se unir, e através disso depois vai entrando a Jezabel ali, as imagens de escultura, a idolatria na igreja. Então você pega a igreja do primeiro século, né? A igreja em Corinto, a igreja de Jerusalém, as igrejas tudo normais, vai passando até que a igreja se transforma no que é chamado de catolicismo romano, que onde surgiu as tradições, surgiu as idolatrias, né? Então essa igreja veio dessa linhagem, e nessa tradição aqui começou a existir o sistema papal, o sistema de clérigos, os que estão acima, e os leigos, que é o povo comum. Então você vê no que a igreja se tornou nessa linhagem, mas Deus sempre encontra uma reação. Então da igreja em Tiatira, que foi o que se tornou, né, da igreja lá do primeiro século, surgiu um pessoal de dentro dessa igreja como reação a toda aquela idolatria, aqueles ensinamentos enganosos, né, dos moravianos que já existiam, e depois o mais conhecido, Martinho Lutero. Martinho Lutero, né, um monge, um padre lá dentro, mas quando ele começou a ler a Bíblia, irmãos, ele disse, não, aqui tem muitas coisas erradas. O pessoal não tinha direito à Bíblia, só os padres, né, falavam aquelas palavras lá, e a igreja lá era muito ligada ao comércio, à questão do dinheiro, a riquezas, né, o pessoal, para seu parente ser salvo, você vai pagar indulgência, você vai fazer isso. Então não tinha muito ensinamento da Bíblia. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Então Martinho Lutero, ele começou a ler, rapaz, a justificação é pela fé, você não precisa de obras para ser salvo. Foi descobrindo, e montou umas teses lá, que ele tirou da Bíblia, pregou na porta lá do templo, né? E ele realmente foi uma pessoa que naquela época tomou uma posição e não teve medo. Ele estava ali condenado à morte, né? Morrer ali provavelmente numa fogueira, como um herege. Eles diziam que seria um herege, né? Mas, irmãos, tudo é na soberania de Deus. E ele recebeu também um apoio, se não me engano, de um país, não sei se foi da Inglaterra, de um rei, e conseguiu fugir, e não foi capturado pelo Império Romano, pelo catolicismo naquela época, que era o sistema mais poderoso da época, né? Então, através disso, ele também começou trabalhos, né, de divulgação da Bíblia, né? E ali as verdades, né, ela começou a ser espalhada quando a Bíblia foi traduzida, né, do latim, do grego, e as pessoas conseguiram ter acesso, né? E a hebraico e aramaico também. Então, ali agora, nós vemos que houve algumas verdades que foram restauradas. Então, a igreja do primeiro século foi seguindo, se tornou na condição de Tiatira, o catolicismo. Aí os irmãos de lá dentro, Martinho Lutero conduziu, Sardes, representando as denominações, que começaram a restaurar algumas verdades. Então Sardes ali, ele sai de Tiatira, do catolicismo, e começa a restaurar muitas coisas. Mas ainda não chegou no ponto que Deus queria, né? Surgiram muitos cristãos. Aí você vai Wesley, a igreja wesleyana, né? A igreja anglicana, a igreja metodista, muitas igrejas foram surgindo, mas foi uma divisão, porque cada um se apegava a uma verdade. Eu defendo o batismo, assim, então igreja batista, eu defendo o presbitério, tem que ter presbítero presbiteriano. Então foram surgindo cada igreja de acordo com o que o cara achava, né? E às vezes colocava o nome da pessoa, igreja wesleyana, igreja luterana. Então ainda todas as verdades não foram restauradas. Então pega a igreja do primeiro século, foi caindo, né, na condição de Tiatira, catolicismo. Sardes foi renovando, né, mas não foi renovada totalmente. Sardes, né, tem nomes de que vives, mas na verdade está morto, né?
é o que o Senhor mostra no versículo 1 do capítulo 3. Sabendo que em todas essas igrejas existiam pessoas vencedoras, né? Então, depois, Sardes não conseguiu chegar no ápice do que Deus queria, das denominações da igreja em Sardes, aí agora surge a igreja em Filadélfia, né? E seria agora essa igreja que está numa condição normal e que volta às práticas lá das primeiras obras, da primeira igreja do século, né? A igreja primitiva. Tem, como é mostrado aqui, tem pouca força, né? Mas não nega o nome, não nega a palavra, guarda o nome, guarda a palavra do Senhor. Amém. Deus abriu uma porta, ninguém pode fechar. Uma igreja que, assim como Esmirna, só recebeu realmente elogio. Então, essa igreja, que é a igreja na qual nós precisamos estar, na condição na qual nós precisamos estar, é uma igreja saudável, que tem muita palavra, né? Amém. Então, quando chega em Filadélfia, a igreja está no nível normal que Deus quer. Amém. Mas o perigo está aí, né? Como o irmão Pedro Danco sempre fala, quando você está no nível de sucesso ou de com uma condição boa, você tem que ter muito cuidado para não se orgulhar. Então, a igreja em Filadélfia, nós sabemos que existe muita palavra, né? Essa igreja em Filadélfia, os irmãos mostram que foi através dos irmãos unidos, né? Depois veio ali o irmão Watmanin, que restaurou muitas verdades com respeito à unidade da igreja, muitas verdades. E por ter muito conhecimento agrupado, muitas verdades agrupadas, algumas pessoas podem se tornar soberbas, orgulhosas. E quando alguém que é para estar na condição de Filadélfia tem esse comportamento de achar que ela já sabe de tudo, que ela não precisa mais de ninguém, não precisa ouvir mais ninguém, aquilo ali já basta, só aquilo é o necessário, aí você já pode desconfiar que essa pessoa pode estar caindo para a condição em Laodiceia. Olha o que diz Laodiceia 3:17. A igreja diz assim: você diz, eu sou rico, estou bem de vida, que é abastado, e não preciso de nada. Aí Deus diz, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então a igreja dizia, eu sou rico, eu estou abastado, eu estou bem, não preciso mais de nada. Nunca nós podemos chegar nessa condição, né, irmãos? De dizer que nós já temos tudo, que nós não precisamos mais de ajuda, não precisamos mais de nada, porque o corpo, né, cada membro vai necessitar de outro. Então precisamos sempre estar vigiando para estar na linha de Filadélfia, Amém. não cair Amém. na linha de Laodiceia. Verdade. Voltando lá para Mateus 20, Senhor Jesus, tem ainda algumas lições que nós podemos extrair daqui, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós vemos que existiam aqui pessoas, Deus chamou, né? O chamamento do Senhor na última era. Então os trabalhadores estavam lá na praça, o Senhor veio e chamou os discípulos, chamou os apóstolos, né? E foi chamando para trabalhar. E no último período de 3 horas, que seria das 3 às 5, o Senhor Jesus chamou 5 horas da tarde mais uma quantidade de pessoas. Essa quantidade de pessoas que foi chamada 5 horas da tarde, já faltando 1 hora para finalizar, representa os trabalhadores da última hora. E se nós estamos na última era, na última geração, somos nós esses trabalhadores, né? Para trabalhar na vinha do Senhor, na igreja do Senhor. Por isso nós cantamos o hino, desempenha o que Deus te incumbiu, né? Se você tem um dom, você precisa exercitar, não pode enterrar esse talento. Então, Deus, irmãos, é muito bondoso, muito misericordioso. E o Senhor estava falando isso aqui, né? Diante dessa parábola, com um contexto. Pedro, no capítulo 19, primeiro houve a questão do jovem rico, né? Depois Pedro diz, Senhor, nós abandonamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar, né? E Jesus aqui, quando conta essa parábola dos primeiros trabalhadores receber a mesma quantidade dos últimos trabalhadores, foi justamente em resposta também a Pedro, mostrando que a bondade de Deus não é injusto. Aos olhos humanos, essa parábola poderia soar como se fosse injustiça, mas Deus já combinou o salário. Meus filhos, vocês vão me seguir, vocês vão ter um denário, como o irmão desfrutou. Esse denário representa o reino, né? Esse reino milenar. Então, embora os primeiros apóstolos, os primeiros servos de Deus tenham sofrido muito mais do que nós, se nós somos fiéis no pouco que Deus nos deu e nós exercitarmos nossos talentos, nós podemos ter a mesma entrada garantida no reino, que Pedro vai ter, que o apóstolo Paulo vai ter. Então, isso realmente é a bondade, a generosidade de Deus, né? Sim. Senhor Jesus, é a Sim. generosidade de Deus.
Então vamos ler as partes finais aqui. Versículo 6. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Isso é a misericórdia de Deus, irmãos. Amém. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, desocupados. Isso mostra que alguém hoje que não serve a Deus, que não está na igreja, por mais que tenha muita ocupação no mundo, para Deus ele é um desocupado. Está com a vida ociosa e não está sendo contabilizado para Deus. E precisa ir para a vinha. Os dias dele não está sendo contabilizado. Ele pode viver 100 anos aqui na terra, mas se for 100 anos sem a presença de Deus, não há registro dele, né? Ele não foi contabilizado. Então hoje nossos dias só são contados pelo Senhor quando nós estamos na vinha, na igreja, né? Trabalhando na vinha. Ao 8, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário, está vendo? O mesmo salário. E para esses últimos, o Senhor não disse quanto daria, ele disse: vá que eu vou te dar o que for justo, né? Então, na cabeça deles, seriam, o que é justo, é um dinheiro proporcional ao tempo que eles estariam trabalhando, né? Não seria um denário, mas Deus deu a mesma quantidade, né? Chegando, 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Os que foram chamados primeiro pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este o último, tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, que lição, né, irmãos? Senhor Jesus, nós não podemos ter a mesma entrada no reino. Agora, tirando da esfera do reino e colocando hoje para a igreja, nós precisamos ter cuidado, né, com essa lição que nós extraímos daqui. Alguém que, por exemplo, lá, os irmãos podem estar na igreja, né, há muito tempo, e de repente alguém mais novo recebe do Senhor comissionamento e está desenvolvendo, recebendo bênçãos do Senhor. Aqui nos mostra que nós não podemos ter esse mesmo sentimento que os últimos trabalhadores. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, está anotado em 1 Coríntios 12, 18, que Deus dispôs os membros como lhe aprouve, cada membro em sua posição, cada membro com o seu chamado. Então nós não podemos fazer comparações, né, e nos frustrarmos ou nos acharmos. Quando você faz comparação, você vai ter essas duas reações. Se você se comparar com uma pessoa, se essa pessoa estiver fazendo mais coisas que você, mais volume e tal, às vezes você se frustra. Rapaz, não consigo fazer o que Givaldo está fazendo, eu queria tanto. Se você se compara com uma pessoa, se a pessoa faz menos coisas que você às vezes vai querer se achar: olha, eu estou superior, faço aquilo, fulano não consegue. Então, na igreja não deve haver comparações, né? Porque cada um recebeu de Deus um talento, um comissionamento, uma função, que pode ser uma função diferente. Então, o que é que Deus quer? Que você seja fiel naquilo que Deus te deu. Né? Às vezes as pessoas podem até querer colocar algo sobre você, achar que você deve fazer isso, aquilo, outro, mas você precisa ter bem claro, estar bem claro, para que Deus te chamou, qual a sua função no corpo de Cristo. Senhor, né? Jesus. O que a Bíblia diz: pode todo o corpo ser constituído só de ouvido? Pode todo o corpo ser olho? Não pode. Seria normal um membro ser todo o corpo, né? Seria algo que não deveria acontecer. Então, no corpo de Cristo tem o ouvido, tem a orelha, tem nariz, tem boca, e aí cada um vai ter uma função, algo que ele sente queimando no seu coração para fazer, né? E outro irmão talvez não sinta aquilo queimando, mas sinta queimando por outra função na igreja. Mas se todos cooperarem, vai haver uma edificação, né? O que diz Efésios 4, quando todos os membros juntos cooperam. Então tem umas liçõezinhas aqui, diz assim:
extraída dessa parábola. Não ser invejoso nem ciumento na igreja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno que nós? Então você encontra alguém que você acha que é menos digno que você e vê aquela pessoa recebendo uma bênção. Aí você vai e questiona a Deus. Poxa, Senhor, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro, estou na tua presença e não recebi. Fulano tem um viver daquele jeito e conseguiu essa bênção. Então, é a mesma situação. Rapaz, eu estou trabalhando de 6 horas da manhã até 6 horas da noite e só recebi um denário. Fulano chegou 5 horas da tarde, só trabalhou 1 hora de relógio e recebe o mesmo denário. Isso é o que é inveja, ciúme, não se alegrou com a bondade. Veja que os trabalhadores têm família, precisaria sustentar. E Deus é tão bom que disse assim, ele pensou, né, nisso tudo, então vou dar um denário também. Esses trabalhadores que estão na praça desde manhã, procurando alguém para contratar, e ninguém chamou eles. Isso é bondade de Deus. Verdade. Mas nós não podemos ter os olhos ruins, né? Como diz aqui, diz assim, os trabalhadores reclamam, deixaram de enxergar a graça que receberam para questionar a bondade do Senhor. Eles mesmos deveriam estar gratos, porque eles estavam ali na praça de manhã para ser chamados. E quando o Senhor veio, chamou eles poderiam ficar sem trabalhar e, por consequência, não receber o salário do dia e não levar alimento para casa. Verdade. Mas Deus chamou eles, né? Mas mesmo já recebendo essa bênção, eles ficaram ainda com o olho num outro, né? Então, irmãos, não podemos ficar com inveja nem ofendidos quando alguém recebe uma bênção, né? Nós precisamos nos alegrar por ele ter recebido essa bênção. Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe. Sim. E que nós sejamos fiéis àquilo que Deus determinou, né, para nós fazermos na igreja, né? Nós sabemos que estamos na última era e o Senhor tem preparado para nós essa coroa da vida, né? Jesus é o Senhor. Amém.